Olá, estamos começando mais um Pod Marvadão, a entrevista semanal do Marvadão, onde se solta o sapo na água, onde se fala coisas sérias, mas com um certo tom de humor, de leveza. Olha, Sorocaba já em 1880, por aí, já tinha fábricas de cerveja junto com outras empresas daqui que compunham o nosso parque inicial fabril de indústria da época. Quer dizer que a cerveja não é novidade aqui em Sorocaba. E hoje, especialmente, nós temos um momento em que Sorocaba virou polo cervejeiro, quer dizer, a cerveja voltou a ser um produto muito produzido, fabricado aqui de uma forma artesanal e que representa um novo nicho de mercado. E é sobre essa coisa deliciosa que é a cerveja que nós vamos entrevistar hoje alguém que é muito da área, Bruno Sensi Antunes, Isso mesmo. que é cervejeiro, é empresário na área, é cervejeiro, é sommelier também. Também. Teve que estudar. Obrigado pela presença, Bruno. Temos muito a conversar sobre esse assunto que é uma delícia. Obrigado. Eu fico lisonjeado aí, porque todo mundo que é da cidade conhece a sua história. Estou aqui feliz por ser entrevistado por Nós você. viemos aqui mais para conversar do que para beber, mas vamos falar sobre bebida. Vamos falar. Depois ainda é antes do meio-dia. Depois a gente senta para tomar uma. Me fala uma coisa, como que você entrou nesse ramo? Você fazia cerveja artesanal de fundo de quintal? Qual é a sua relação com a cerveja? Bom, eu morei fora do Brasil em 2001. Morei na Espanha, na Europa. E lá eu tive contatos com estilos de cerveja que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu era jovem, tinha 21 anos, bebia já cerveja, mas a gente tinha aquela limitação de opções, né? Aqui no Brasil, a mainstream, a cerveja que todo mundo bebe. E lá eu fiz amizades com pessoas que viviam lá, né, da Bélgica, e conheci estilos de cerveja que eu nunca tinha visto na minha vida, com graduações alcoólicas diferentes, com gostos diferentes, e isso me chamou a atenção. Depois de 8, 9 anos, eu descobri que dava para fazer cerveja caseira, dava para fazer cerveja em casa. Isso realmente me chamou a atenção, de mim e de um amigo, do Thiago Reis, um abraço para o Thiagão. Nós começamos a estudar isso, falar, poxa, se dá para fazer em casa, vamos tentar. Compramos os equipamentos e começamos a estudar. A maioria das informações eram em inglês, que isso nos Estados Unidos é muito difundido há anos, né? Eles chamam de homebrew. E aí a gente começou a estudar e compramos os equipamentos, colocamos os produtos na panela. Confesso que as primeiras não ficaram muito boas, mas com o tempo, né? É quase um cozinheiro aprendendo a Exato. temperar o prato. A cerveja é um alimento, né? A gente tem que ter essa cultura que cerveja é alimento. É assim um pouco de química, de alquimia. Exato. Quer dizer, meio bruxo, meio E- buscando a fórmula de... Nós começamos tentando achar cervejas de bom gosto, literalmente, que estivesse dentro do nosso gosto, do nosso palato, do nosso paladar. E aí a gente foi estudando, entendendo que existem inúmeros estilos de cerveja e dentro disso a gente foi experimentando. Foi meio empírico, né? Foi errando, acertando e a coisa foi caminhando. Você chegou a fazer curso no exterior sobre isso? Eu fiz um curso aqui no Brasil, tem o ICB, que é o Instituto da Cerveja do Brasil, que eles fazem um curso de tecnologia. Seria o mestre cervejeiro, né? Mas Certo. não tem esse título, é tecnologia cervejeira. E aí eu fiz o curso de mestre em estilos, para você entender cada estilo de cerveja, na Cibel, que fica em Chicago, uma instituição super conhecida mundialmente. E aí eu percebi que eu precisava me especializar, entender exatamente o que eu estava fazendo, porque eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa, como você bem disse, eu sou administrador e eu faço isso para ganhar dinheiro. Hoje é uma micro cervejaria? Microcervejaria. Pode se chamar. Não existe uma graduação, até tal ela Certo. é micro. Mas Mas uma empresa... é uma indústria, né? Indústria. Então é aquele negócio, se for fazer qualquer serviço para uma indústria, o preço é diferente. Então nós estamos cientes disso e a gente precisa tratar como uma empresa, com um ganha-pão. Qual é a diferença entre um enólogo e um sommelier? Que você é sommelier também. Qual é? Sim. Tem um paralelo muito parecido? O enólogo ele sabe de todo o processo de produção de vinho, né? Enólogo quer dizer certo. direto a vinho. E o sommelier ele está mais ligado com o consumo, a degustação. Então, harmonizações, descrever o que aquele líquido, aquela bebida tem para um leigo. Então consegue, porque assim a sommelieria
puxa muito o que a gente tem na memória olfativa e do que a gente já comeu Parece na que vida tem um inteira. código de barra na língua, né? Que você registra o que você gosta e o que você não gosta, né? E é paladar, cada um tem o seu. Então, As papilas gustativas. exato. E isso você não consegue enganar ninguém. Ou você gosta, ou você não gosta. Se você vai comer uma comida que estiver muito salgada, você não dá Já a segunda registra. garfada. Você fala, tá bom. Pura curiosidade, a gente vai falar muito sobre o mercado de Sorocaba, vamos no bate-papo. Certo. Pura curiosidade, o que um sommelier, por exemplo, você quando vai experimentar uma cerveja nova que você não conhece, o que te chama a atenção, quais são as informações que você procura pelo sabor, pelo cheiro, pela densidade? Fala pra gente. Legal. A cerveja tem os ingredientes principais. Água, 98% de cerveja é água. Malte de cevada, ou de algum outro grão malteado, lúpulo e levedura. Esses 4 elementos, que são a matéria-prima, trazem informações e gostos diferentes. E isso tem muito a ver com a receita. Então eu quero fazer uma cerveja de um estilo X. Eu vou usar esses 4 elementos, escolher principalmente, né, quais elementos que eu vou usar, e dentro dessa escolha eu vou tentar chegar próximo de um estilo já pré-existente. Vou fazer um estrogonofe. Você tem a receita do estrogonofe, sabe? Você vai carne, vai molho, e você sabe como fazer o passo a passo. Na cerveja, a gente tem o malte, o lúpulo, a água e a levedura, e quando você está degustando, você vê justamente isso. Cor, coloração, você vê... A gente fala, né? O primeiro papo Impacto. o impacto de um sommelier, de uma cerveja, qual é? Fala, não, a cor, o gosto. Não. É quando você abre a cerveja, ela tem que fazer... É o chiadinho. Esse é o primeiro ponto. O claquete. Exato, que é a carbonatação da cerveja. Se ela não fizer tss, ela tá choca. Então esse é o primeiro ponto. Ela fez o barulhinho, legal, parece que Passou tá tudo no certo. primeiro. Coloca no copo, você faz o olhar, né, o visual, vê se ela tá bonita. Se ela tá espumando. Se ela tem exatamente, se ela tem uma carbonatação legal, se ela tem, a gente chama de espuma ou head, né, a cabeça onde fica ali, que tem que ter, né, para segurar a oxidação da cerveja, e aí é na boca. Então na boca você vai sentir o amargor, você vai sentir os maltes que estão ali presentes naquela receita, a fermentação traz fenólicos, traz todos os subprodutos que é a química que acontece ali, e aquele estilo tem que ter isso, não pode ter aquilo, então o sommelier estuda para saber se a cerveja está dentro do padrão pré-estabelecido para aquela cerveja. Porque assim, eu bebo cerveja, mas não sou especialista em nada. Eu mais ou menos aprecio aquilo que você... Para mim, o que conta muito é o rastro, o traço final que fica dela, perdura o traço final, você tem um sabor. Retrogosto. O retrogosto é um sabor frutal, se é erva, se é alguma especiaria diferenciada. Fica e se fica amargor na boca, ou se fica alguma coisa que parece que não combina com o pH bucal, né? Certo. Alguma coisa, quer dizer, essa sensação final é a que dá a lembrança da cerveja. Não sei se eu tenho futuro como sommelier. Tem futuro. Na verdade é comida, todo mundo come, todo mundo bebe. Então você, quando não é prazeroso, o paladar você não consegue enganar ninguém. E eu tenho um paladar, você tem outro. Você gosta de bife de fígado? Gosto, eu não. Então assim, eu não posso ver, mas tem gente que adora, cebolado, dá água na boca. Isso você não consegue mudar de ninguém. Certo. Então você realmente tem essa sensação. O que a cerveja traz de informação e se ela é prazerosa ou não para você. Por isso que é importante falar sobre os estilos. Tem estilo de cerveja que você não gosta. Agora tem estilo de cerveja que é para o seu palato. Então é aí que vai o jogo interessante da cerveja. Eu esqueci de falar que você é proprietário da Happy Brew Beer. Exatamente, cervejaria HB. Fala um pouquinho mais de como começou a tua empresa, só para as pessoas se situarem, Legal, né? Onde está localizada. Hoje eu já estou até bem conhecidão aí da turma, né? Eu fui a 4ª cervejaria da região, né? Começaram em Votorantim a Bamberg, aí veio a Burgman, aqui em Sorocaba, a Hofen em Votorantim de novo, e nós aqui, a 4ª, a Happy Brew em Sorocaba. Então a gente está já no ramo aí desde 2013. Eu fui um dos sócio-proprietários que começou com o Hangar 51. Eu fui um dos malucos que inventou aquilo lá. Era um bar era um espaço Ainda é, né? Um bar de motociclismo e rock and roll. Eventos, algumas coisas. Exato. O mote ali era moto, óleo,
gasolina, cerveja e comida Líquido. e rock. Exato, exato. E deu muito certo. E aí, quando eu saí da sociedade, eu peguei a minha parte e tive a oportunidade de comprar os equipamentos de cerveja, que a gente já vinha fazendo caseiramente, né, no fundo de quintal, Certo. há uns 3, 4 anos. E aí a coisa formalizou. É uma indústria, tivemos que, obviamente, abrir um CNPJ, Certo. aportar dinheiro, e a minha vida profissional está pautada nisso há 10 anos. Quer dizer, que na tua empresa, na indústria, você tem um espaço também gourmet, um espaço de degustação, as pessoas podem ir lá normalmente Sim, curtir sim. a cerveja, ver Sim, a cerveja. aliás, depois de 10 anos, você muda muitas estratégias, vai para lá, vai para cá, e a gente viu que o que realmente dá dinheiro nesse ramo é vender a cerveja para o consumidor final, fracionado no varejo, né, o copinho. Aham. E eu tenho esse espaço sim lá na minha fábrica, a gente chama de brew pub, um tap room, o que seja. Você vê os tanques lá e Esses dias eu tive a oportunidade de ir em Itapetininga para um assunto que eu tinha lá e acabei indo à noite, que minha filha estava no bar da Bamberg, acredito que é a Bamberg, que tem um bar lá, sim. todo temático, assim, beba pouco, beba bem. Beba menos, beba melhor. Beba menos, beba melhor. Ou beba Esse. pouco, beba bem também é uma boa Exato, frase, né? Exato. Então achei interessante porque tem toda uma estética, né? Sim. Voltada à cerveja, inclusive a própria... onde tem aquelas... Como é que chama? Como se fosse onde se pega chopp, assim. Como é que chama aquilo? Que se A vira? torneira que você diz? A torneira de água é igual a de chopp. Sim. A ideia que nós temos com a associação e até da minha empresa, a cerveja ela é milenar. Ela tem Sim. milhões de anos aí, foi descoberta por acaso, a história da cerveja lá na Mesopotâmia. Mas aqui no Brasil nós temos uma cultura que cerveja é carnaval, é refrescar e deixar você feliz. Não é cult, é uma coisa mais popular, né? Exato, e é muito além disso. É um alimento, existe muita informação, é um mercado muito interessante. Então, assim, gira-se muito dinheiro em relação a isso. Então, é uma cultura que a gente está tentando passar para o consumidor que a gente não tinha aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Sorocaba como polo cervejeiro. Isso começou mais ou menos quando? Como está hoje? Conta um pouquinho da história. Legal. De como essas empresas se uniram e por que se uniram e qual é a... Como você já comentou, Sorocaba tem um DNA. Há muito tempo atrás... Votorantim também tem fábrica de cerveja, o tempo do antigo. Haviam cervejarias por aqui. Nós tínhamos também aqui a Campari, a Drures, a Hellblyn, né? Que é uma... Aliás, foi a primeira fábrica de uísque do Brasil. Exato. Porque ele começou a fazer o Drures ou outra marca parecida para homenagear os seus clientes. Isso o Mário Amato. Exato. E depois ele acabou virando, ele trouxe malte lá da Escócia, não sei de onde, e acabou virando Drures, que foi um uísque. E depois vieram outras bebidas também, quer dizer. Que estão aí até hoje. Sorocaba tem ligação com bebida. Com bebida, com fora os alambiques antigos que não vão fermentação, pinga, né? A gente chama de, você falou do brew, né? É fermentação. Você transforma açúcar em álcool e uma bebida palatável num alimento. Mas quer dizer, a palavra brew significa fermentação, agito ou preparo. O inglês você traduzir ao pé da letra. Tem dois significados. O to brew, que todo verbo começa com to, né? Sim. O to brew é você fazer um coado. O café é um brew. Você pega um grão, moe e passa água e retira informações. Você faz um chá daquilo. Esse é o processo de brew. Mas, se você procurar no dicionário, você vai encontrar o brew como uma fermentação dessa mas linha. Mas o sentido é de coar, né? De coar. O resultado de uma... você tirar de um grão as informações ali, tirar o gosto, tirar a cor, tirar... Que é o princípio da cerveja. Exato, exatamente. Então como que Sorocaba voltou a ter os olhos voltados para a produção de cerveja, que virou também um fato novo na cultura sorocabana? Conta um pouco pra gente como começou. Tudo começou com a Bamberg. O Alexandre Basso, que se nos assistir, um abraço, é um amigo e é um... Lá em Votorantim. Em Votorantim, e é uma pessoa assim, ele é um ícone da cerveja mundial e principalmente aqui no Brasil. Ele ganhou prêmios no mundo inteiro com as cervejas dele. E ele montou a Bamberg em 2005. Antes disso, haviam microcervejarias no Brasil, a Baden-Baden, a Dado Beer. Mas aqui na região, foi ele que trouxe isso de volta para a nossa área aqui, para a nossa cidade.
Isso com base em experiência da Alemanha, na Bélgica, qual é? A esposa dele, que eu conheço, eu trabalhei lá, conheço os dois, a esposa dele, a Janaína, eles são engenheiros de alimentos, né, o Alexandre, e ela, acho que fez um TCC sobre fermentação, e isso tornou-se a ideia principal deles montarem o negócio deles. E conseguiram, eles chegaram com a ideia de fazer uma microcervejaria, a Bamberg, e em 2005 eles montaram e a coisa cresceu. Hoje é uma referência mundial a fábrica que eles têm aqui. Já ficou, é uma empresa maior, então. Já sim, sim. Ainda é uma microcervejaria. Ainda é considerada. O Alexandre é um amante e um entusiasta, como todos que trabalham. Cerveja e chopp. O chopp, toda cerveja que sai da produção chama-se chopp. É só no Brasil que tem essa nomenclatura. Quando que deixa de ser chopp para virar cerveja? Pasteurização. É só na fase final Você pasteuriza, você pega essa aqui tem chopp dentro, por exemplo. Certo. Se eu fizer pasteurização, que é um processo de aumentar a temperatura, chegar a 60 graus por um determinado tempo, eu mato qualquer tipo de micro-organismo que tem aqui. Daí ela se torna cerveja. Então essa nomenclatura só existe no Brasil, porque tudo é beer. Fora do Brasil é tudo beer, tudo... Não existe chopp. Não existe. E chopp é uma palavra que vem de uma medida de copo alemã, que é Schoppen, que tem uma graduação de sei lá quantos ml. E aí o alemão veio para o Brasil, queria um Schoppen, virou chopp. E assim foi. Mas continua falando das empresas que deram início a essa nova fase da cerveja de Sorocaba. Legal. Então tudo iniciou-se com a Bamberg, logo na sequência a Burgmann, que é da mesma família, eles têm a mesma, sim, da mesma fonte ali, né? Aí logo veio a Hofen. Hofen também é Votorantim. Também família alemã também, né? O nome é alemão, né? O nome é alemão, né? E aí a nossa cervejaria hoje, a região, só em Sorocaba nós temos mais de 20 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura. Na cidade de Sorocaba. E na região, que aí abrange a região metropolitana, acima de 30. Acima de 30. Todas elas fazem parte da associação? Não todas, a grande maioria O que é essa faz. associação? Foi formada a partir de quando e por quê? Legal. Dito tudo isso de como surgiu novamente em Sorocaba, nós tivemos a ideia de fazer a Rota Cervejeira. Para trazer pessoas para Sorocaba, linkado totalmente com o turismo, né? E fizemos ali reuniões entre as 4 iniciantes que eu acabei de citar. Sim. Com o intuito de fazer a rota. E aí a coisa foi se desenvolvendo, nós tivemos um relacionamento, nós somos concorrentes, mas tem uma afinidade. Tem uma afinidade. O legal da cerveja trabalhar artesanal, pelo mercado, né? Exato, é a cultura cervejeira, é passar para o consumidor final. Uma reforça a outra. Quem bebe a minha cerveja vai beber a outra, que vai beber a outra, que são estilos diferentes, a gente procura fazer estilos diferentes. Então, as pessoas fazem rodízio, juntos a gente consegue, entre aspas, brigar com as grandes indústrias. Mas fortalece o mercado. O mercado e passa a informação que a gente quer passar, que cerveja é alimento, que cerveja tem mais informação do que só tomar e ficar feliz. Mas em Sorocaba, a partir disso, ela criou algum tipo de aprovação da Secretaria de Turismo do Estado? Qual é o reconhecimento dessa associação ou do polo cervejeiro? Legal. A associação, por esse relacionamento que nós tínhamos, e aí entraram outras cervejarias a partir do momento que a gente formalizou. A gente tem um CNPJ, a gente tem um gestor, que é o Luiz Bramante, outro que eu Luiz Bramante, nosso amigo. Nosso amigão. Ele é o gestor é o gestor. Do que? Da associação. Da associação. E depois disso ele se tornou o gestor da APL. A APL é Arranjo Produtivo Local. O que é exatamente isso? É um arranjo produtivo local. Quem nos procurou foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade. Sim. Existem outros APLs de outros mercados, a aeronáutica, aqui em Sorocaba tem algumas das indústrias, né? E aí eles viram que nós já estávamos bem formalizados, eles chamam a palavra maduros, né? Conseguindo conversar um com o outro. E falaram, olha, você já tem o APL pronto por causa da associação. Daí nós fomos formalizados pelo Estado, o Estado nos deu esse reconhecimento, nós temos um diploma, um certificado, que aqui é um polo, é um APL, e foi até uma questão que eu e o Luiz, né, como a gente estava mais à frente disso, falou, legal, bonito, interessante, tem um título, tem um certificado, mas o que isso traz para nós? E aí, conversando com o poder público, falou, olha, vocês conseguem ter um acesso à prefeitura, ao governo do estado, como um conjunto de empresas, que aí soma-se
números, né? Faturamento, funcionários, tudo aquilo que a indústria traz. E também nós temos fundos, dinheiro que a gente acaba não usando, e a gente abre projetos para esses APLs apresentarem, sendo aprovado e sendo viável, a gente banca o projeto. E isso aconteceu conosco. A gente conseguiu uma enchedora de latas comunitária para todas as cervejarias. Economia, né? E outra, escala, né? É um equipamento que custa R$500 mil. Não é bolinho, é coisa forte. Sim, uma empresa não conseguiria, mas todas juntas podem... E outra, a gente não pôs a mão no bolso. Está lá, está disponível, todas as cervejarias podem utilizar esse produto. Isso está dentro do projeto de valorização do turismo regional, ou da cerveja como agente de turismo, como força de turismo? Com certeza, porque chama, as pessoas buscam cervejarias. Eu quero ir para o sul para fazer um turismo e conhecer as cervejarias. Vira roteiro. Vira roteiro. E como que está Sorocaba nisso hoje? Está bem desenvolvido. Vou dizer para você que existe bastante trabalho a ser feito. Quando a gente iniciou toda essa rota... Você foi presidente da associação? Fui presidente e vice-presidente por 2 e 2 anos. Você foi 2 vezes presidente e 2 vezes vice? Fui uma vez presidente e uma vez vice. 2 anos como presidente. Exato. E 2 anos como vice. Exatamente. E foi nessa época que foi criado, bem dizer, o polo cervejeiro? Exato. Que as coisas se configuraram? Exato. A gente conseguiu juntar as microempresas, microindústrias e passar a informação que porque assim, a gente precisa vender o nosso produto. Eu sozinho faço o meu verãozinho ali, mas juntos a gente consegue fazer coisas maiores. Então aí foi que surgiu a rota e agora nós estamos fazendo os eventos na cidade toda. Tem um selo específico? Ainda não, mas o que tudo isso traz? Como é que é o nome disso, né? Cerveja Livre? Como é que Associação Cerveja Livre. Associação Cerveja Livre. E o contato entre os membros, as pessoas que fazem parte, ajudou muito a qualidade do produto. O que eu sei e aprendi durante muito tempo, eu passo para o meu parceiro, para uma outra empresa, para que o produto dele fique melhor e em conjunto a gente consiga atingir o consumidor final. Você tem ideia, porque na verdade vocês fazem também alguns eventos, uma época deve ter alguns eventos que reúne todos os cervejeiros para fazer algum tipo de promoção, fora as promoções de cada micro cervejaria, numa festa de Votorantim, no shopping, num evento qualquer, né? Sim. Vocês têm um evento anual, alguma coisa assim? Como é que é? Tudo surgiu, e aliás, logo após a rota, com a Oktoberfest. Oktoberfest. A Oktoberfest é uma festa alemã, acho que todo mundo conhece. E a cidade de Sorocaba, por ter o polo, pode trazer essa parte turística, tendo essa festa muito forte. Teve uma festa no Ipanema Clube, uma época, alguma coisa com o Oktoberfest. Nós fizemos na pandemia, que deu uma brecada, mas nós fizemos no Monteiro Lobato. E a última a gente fez com a mudança da lei na Praça do Campolim. Então, assim, entrada franca e é uma festa cultural. E esse ano vai ter? Vamos fazer de novo. Já tem data? Acredito que vai ser no primeiro final de semana de outubro. De outubro. De outubro. É mais ou menos na época que acontece em Blumenau também? Também. Mais ou menos na mesma época, né? E que é na Alemanha, que é a festa mãe. Em termos de... Você tem algum número, assim? Você falou que tem mais de 20 empresas, bicos, cervejarias que participam deste polo. Sim. Dá emprego para quanta gente? Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Famílias. Exato. Você tem ideia de faturamento, do que isso representa para a cidade, não só em termos de atração cultural, turística, mas em termos de tributos ou de faturamento, algum dado assim que possa... Eu estou meio desatualizado, mas antes, quando a gente fez o levantamento, era coisa próxima a 10 milhões de reais ano. Sim. Com esse número de funcionários. E a gente... e aí isso chamou a atenção do poder público. Falar, peraí, eu não estou falando com pequenas empresas. Elas somadas fazem um barulho. Um segmento, né? Exatamente. Empregam pessoas, pagam tributos. Então, assim, eles nos procuraram através do desenvolvimento econômico e a gente está tentando retribuir isso para a cidade de uma forma turística, que as pessoas possam... Sorocaba já é um local de vinda de estrangeiros por causa das indústrias. Então, os hotéis, a cidade já tem essa vocação. E a gente está trabalhando para dar entretenimento para essas pessoas que aqui estão e possam ter uma experiência diferente. Então, justamente,
A prefeitura entendeu isso. E quando eu falei do APL, não é só as cervejarias. Tem o pessoal que faz o rótulo, tem o pessoal que vende os ingredientes, tem os bares. Então é toda uma cadeia que movimenta e gera dinheiro. Uma rede de clientes, são empresas, instituições, são restaurantes, bares, que acabam levando o produto para lá para aproximar do cliente. Mas vocês também estão nessa ação de imantação, quer dizer, atrair os clientes para o próprio espaço de fabrico, para mostrar como é que é o processo todo, como uma atração. É isso que acontece? Igual o restaurante fala, visite a nossa cozinha, né? É isso, quando você senta num ambiente fabril, onde você vê os tanques, você vê onde o produto é produzido, isso traz uma nostalgia. Fala, nossa, que legal. A gente fala direto da fonte, né? Tô tomando a cerveja direto da fonte e isso faz diferença. Qual é a sua percepção dessa novidade de Sorocaba, que é tanta tecnologia sendo desenvolvida, né? O parque tecnológico. Sorocaba vive um momento de renovação tecnológica permanentemente, né? Sim. E a cerveja entrou assim como algo assim, puxa, cerveja, né? Uma coisa que... Tão simples. Tão simples, né? Como que você vê o crescimento destas, vamos dizer assim, pequenas empresas produtoras de cerveja diante do mercado é um mercado muito competitivo, as grandes Ambev, né? Quer dizer, como é que funciona o equilíbrio da venda desses produtos? Qual o cliente que compra de vocês? O que ele procura e o que ele acha que tem de diferente que as outras cervejas, os outros processos não têm? Excelente pergunta, e é uma coisa voltada ao mercado, ao business em si. As grandes cervejarias, o core business é o fato principal que a empresa faz. De grandes cervejarias é a distribuição. Fazer o produto cerveja é o produto, mas o que eles têm de diferencial e fazem, que ninguém faz, é distribuir. Eles chegam lá no São Luís, no Maranhão, em lugares que ninguém consegue ter a capilaridade que eles têm. Esse é o core business. As cervejas artesanais são mais regionais. E o que a gente tem? Um produto diferenciado. Como eu estava falando, que a gente falou desde o início da conversa aqui, a cerveja mainstream, o que é mainstream? É que é a mais consumida no mundo inteiro. 95% das cervejas consumidas no mundo é a American Lager, ou, entre aspas, a Pilsen. Mas existem tralalá estilos de cerveja. Sim. Então a gente traz essa opção, que a gente chama de cultura cervejeira, para apresentar para o consumidor que gosta que existem várias opções. A pessoa fala, não gosto de cerveja. Mas espera aí. Você já experimentou a cerveja? Eu tenho uma colocação que é muito interessante, que todo mundo que toma cerveja fala, quando você tomou a sua primeira cerveja, o que você achou? Amarga, ruim, como é que meu pai toma isso? E aí você deu uma forçadinha e gostou. Vicia, não é vicia, ela habitua, né? Ela habitua, é um produto gostoso, faz parte, é alimento, faz parte da cultura mundial. Isso que é interessante, porque a parte de alimento, antigamente falava assim, um danoninho vale por um bifinho, né? Uhum. Quer dizer, uma latinha de cerveja vale por um pãozinho, qualquer coisa assim. Aqui é filãozinho, né? Filãozinho. Qual é o teor calórico, qual é o teor alimentício de uma cerveja normal? Geralmente, porque a gente faz o brew, né, a extração do açúcar do malte, e esse açúcar se transforma em álcool. Sim. O álcool é um açúcar já metabolizado. Certo. Então tem ali 200... Carboidrato. Obviamente que depende da quantidade, mas uma latinha dessa aqui vai ter 200 calorias, mais ou menos. Depende certo. Do estilo e depende da quantidade. Mas tem outras propriedades alimentícias? Sim, com certeza. Sais minerais, sais minerais. Não sei, fale alguma coisa mais. Tem o carboidrato propriamente dito, o álcool, né? O álcool. Tem álcool que varia até quanto que vai ao grau máximo? Cervejas de 2% de álcool até... mais normais, assim, 5, até uns 15. 15? Tem 15? As belgas têm cervejas bem alcoólicas. E aí que é a graça. É aí que você consegue passear por um mundo que tem muita opção. Então, voltando ao paladar. Eu não gosto de cerveja. Peraí, é que você talvez não experimentou uma cerveja que caiba no seu paladar. Entendeu? Então, tem fruit beers. Cervejas são mais adocicadas, feitas com fruta. O público feminino adora, se bem que muita mulher que gosta de cerveja amarga. Gosta de cerveja mesmo, né? Mas a gente chama de degraus, né? Então o primeiro degrau é uma cerveja que não pode assustar, não pode ser um negócio
um chá de boldo, fala, nossa, isso amarrou a minha boca. Talvez, com o tempo, a pessoa que for É hábito, né? se habituando, Também goste. tem a ver com o clima, isso aí? Totalmente, né? Uma cerveja que se bebe na Europa, O Brasil, Estados Unidos, cerveja no está Canadá. quente. Na Alemanha existe um equipamento que esquenta a cerveja. Porque lá, na rua, tá menos 10. Micro-ondas pra cerveja. Para você, por quê? Quando você toma uma cerveja muito gelada, você não sente o gosto. Você fecha as papilas gustativas da língua. Certo. Então, se toma uma cerveja um pouquinho acima de 5 graus, você tem a informação, a língua consegue absorver os gostos que tem naquele alimento. Só para completar, ainda assunto de mercado, por exemplo, porque normalmente como uma cervejaria, ainda que pequena, cresce e se estabelece mais fortemente no mercado, concorrendo Uhum. com as grandes marcas, a grande marca vem e compra. Como é que funciona em relação às cervejas consolidadas, que as pessoas vão no bar, tomam, sentam e tomam as latinhas, tomam uma atrás da outra. Como é que funciona isso? Geralmente as grandes cervejarias não compram micro cervejarias. Isso já passou. Foi um momento rápido e eles viram que não é. O que eles fazem? Eles compram o ponto de venda. Então você vai lá, você vai ver que o bar do Zé é da marca X. O bar do Igor é da marca Y. Então a cervejaria X vai lá e fala, eu quero exclusividade com você. E põe o dinheiro e o cara só vende aquela marca. Mas continua com a qualidade da cerveja, mantém ou... Eu preciso... Acho que perde um pouco o espírito. Eu preciso ser sincero, as mainstreams, pela dificuldade de mercado, eles precisam ter o produto rápido, distribuir rápido. O processo é mais rápido. Exato, eles colocam muita química na cerveja, eles fazem a cerveja o processo de produção muito um espaço de tempo muito curto. Uhum. Então o produto final acaba sofrendo. A água, por exemplo, é fundamental quanto à qualidade da água, porque hoje para os processos químicos de laboratório, eu acho que equalizam, quer dizer, qualquer Exato. água você pode... no caso da cerveja caseira, cerveja artesanal, que água que vocês usam? A cerveja lá atrás, quando nós não tínhamos os tratamentos de água que a gente tem hoje, a água de Sorocaba, do SAE, é maravilhosa. Mas antes não existia. Para você ter uma ideia, nos primórdios na Alemanha, por exemplo, eles pegavam a água do rio. E toda a parte de esgoto ia para o rio. Então, quando era dia de produção de cerveja, eles avisavam, colocavam bandeiras, falavam, hoje nós vamos produzir. Então, ninguém joga água, nada na água, porque nós vamos pegar essa água para fazer cerveja. Mas o processo de ter que ferver e tal, não mata? Não mata? Mata, mas você precisa ter uma água com gosto bom, porque assim, sim. cada cerveja, cada estilo de cerveja, demanda águas diferentes. A água tem dureza, tem sais, né? Sim. Então tem água Ela mais dura, dura né? ou menos dura. Então essa cerveja aqui que é feita, esse é um estilo dry Depois stout. vamos falar sobre essa, é uma novidade, né? Ela é uma dry stout que é feita na Irlanda. A água lá da Irlanda é uma. Então hoje a gente consegue reproduzir aquela água lá colocando sais. Então você pode deionizar, tirar os sais, deixar H2O puro e colocando os sais para ficar igual à água de lá. Deixa eu perguntar, a gente vai no supermercado, hoje se encontra cerveja, tudo que é tipo, né? Cerveja, marcas alemãs, belgas, não sei o que, com nomes que são cervejas um pouco acima do padrão, assim, do padrão mais popular que se consome no Brasil. Até o preço, né? Mas o preço é um pouco maior. As cervejas são distribuídas pela Ambev? Qual é o processo disso aí? Agora a grande maioria das cervejas, sim. E a Ambev, por ser empresa... Muita cerveja Pilsen, né? O que a Ambev fez comprando cervejarias é justamente aumentando o leque de produtos, ou seja, de estilos de cerveja. Uhum. Então eles compraram cervejas centenárias, cervejarias centenárias, para trazer isso pro leque de produtos deles. E que eles viram que o público que consome cerveja cada vez mais aumenta o número de pessoas que procuram cervejas artesanais, cervejas especiais. Tem uma nomenclatura aí que... Porque tem outras cervejas também, belgas, inglesas, sei lá alemãs e outros países. Cervejas são cervejas aparentemente de boa qualidade. Eu não sei dizer porque eu não sou especialista. Que estão com preço um pouco diferenciado, maior, mas... É a mesma cerveja que bebem lá ou é alguma coisa diferente? Tem coisas diferentes, mas olha, até você falando
sem saber, esses países que você acabou de falar chamam-se escolas cervejeiras. Foram eles que inventaram os estilos de cerveja. Certo. Então, a Pilsen... Então, fala sobre isso. É uma coisa que todo mundo tem dúvida. E eu tenho também. Quais os principais estilos de cerveja? E a característica, uma palavra que dê a característica. Legal. Existem 3 formas de fermentação do mosto cervejeiro, que é leveduras ale, a levedura lager, e tem que é a fermentação natural, que no ar existem leveduras, existem fungos que sedimentam num líquido doce e acaba transformando esse açúcar em álcool. Mas basicamente é ale e lager. As 98% das cervejas consumidas no mundo são lagers. Lager. Isso. Lager ou lager, se diz? Depende. Lager. Eu falo lager. Quer dizer que né? a característica da lager é... Ela é uma cerveja de baixa fermentação e ela é mais fácil de beber. Ela não tem tanta informação. Ela é mais difícil de ser produzida porque qualquer erro você... Mas ela é agradável. Ela não Tanto é que não causa estranheza. Não, tanto é que é o produto que, se você falar em cerveja, é o que vem na mente de todo mundo. Mas qual é? E Pilsen, eu faço confusão entre... Pilsen é uma lager, porque lager existem vários estilos. Tem Pilsen, tem Hop Lager, tem Rauch Beer, tem vários subprodutos embaixo da lager. E da ale, a mesma coisa. Tem Wheat Beer, tem IPA. Então, nem toda IPA... IPA... como é que é a história? Nem toda ale é IPA, mas toda IPA é ale. Então, assim... São as leveduras que fazem as fermentações que vão diferenciar o estilo da cerveja. A cerveja Bock, por exemplo, é uma marca, é um estilo... É um estilo de cerveja, e é uma lager. E ela é um pouco mais escura. Ela é mais escura porque é feito com grão torrado. Exatamente. O grão torrado como café. Exato. A malteação, que é você macerar e torrar o grão, traz colorações diferentes. Então, no caso da Bock, é um malte mais torrado, que traz informações de caramelo, até do café, né? Porque ela é mais densa, ela é mais... Não necessariamente. O próprio processo que o café passa para torra, o malte de cevada também. Então, essa cerveja que é escura, que nós vamos ver depois, é o malte que dá a coloração. Já que estamos falando de cerveja escura, a Caracu, por exemplo, é uma coisa que vem na memória. Que tipo de cerveja que é a Caracu? Ela não deixa de ser uma American Lager que é adicionado caramelo. Caramelo. Por isso que ela é doce. Ela é tida como alimentícia, tomar com ovo e tal. Exato. Os velhos tem essa cultura, né? Cultura de que fortifica, né? Exato, mas nada mais é do que pegar uma cerveja normal e aí eles colocam o caramelo, chacoalham bem o barril e torna ela uma cerveja escura. E a Maltz Beer, que também está na história, que ajuda na amamentação, para aleitamento. A cerveja ela é feita através de malte. E o ovo maltine, aquele é feito com malte também. Uhum. Então as pessoas, é isso que a gente fala da sommelieria, de entender sobre cerveja. A cerveja traz informações do que você já tem previamente na sua cabeça. Uhum. A Wheat Beer, ela tem fenóis e traz aquele aroma de banana. Uhum. Se você fechar o olho, tamparem o seu olho, deixarem você cego, e colocarem um prato com banana amassada aqui, pelo aroma, pelo contato, você sabe que é banana. Claro. Porque está na sua cabeça. Claro. Então, a memória olfativa, né? Exato. E a cerveja traz essas memórias de pão. Reacende, né? De café. E aí você fala, nossa, tem um gosto de maracujá. Por que chama na sua cabeça chama maracujá? Porque você tem um maracujá vivo na cabeça. Você sabe qual é o gosto do maracujá. O seu código de barra, né? Exato. E aí nariz, você toma da língua. E sente o gosto, fala, nossa... Vem toda uma memória afetiva junto. Exato. Esse que é o princípio. Exato. E isso que é a maravilha, porque cada um tem a sua. Quer dizer, a cerveja ela é feita basicamente com o cereal, né? Sim. Esse cereal, ele é usado, é cereal puro, ele é tratado, ele é malteado. É germinado, como é que é o processo? Como que se consegue esse cereal para a produção? É uma coisa complicada? Ele é específico? Você tem que agregar valor. A malteação é um processo que você pega o grão in natura. Então vamos imaginar. O grão, no caso, é cevada, trigo, arroz. Exato. E o milho? Também. Mas tem cerveja de milho? É uma lenda. Você deu uma risadinha, mas... É uma lenda, mas não é uma lenda. Não? O que as cervejarias... Desculpa, eu a pergunta, mas depois eu te volta. Mas é legal esse papo que vai seguindo. Eu falei que dá para falar 5 horas de cerveja. As cervejas mainstream, o que eles fazem? A legislação exige
que 55% da fonte de carboidrato seja de malte de cevada. Porque se você colocar menos do que isso, já não é mais cerveja. É um fermentado de qualquer outra fonte de açúcar. Então 55% é de malte de cevada. Como a gente já falou aqui, é o malte que dá a coloração na cerveja. Os outros 45% é um outro tipo de açúcar que eles vão agregar na cerveja. E eles chamam isso de maltose. A maltose nada mais é... Você lembra daquele mel caro que a gente jogava em panqueca? Lembro. Isso é feito de sorgo, de arroz, de milho, o que for mais barato. É um mel. E eles colocam isso na produção da cerveja para ser o açúcar que vai se transformar em álcool. Então, a primeira coisa que acontece com essas cervejas, elas não têm a coloração de cerveja. Então, eles colocam corante. Aí vem toda a parte de industrialização que... Não estou terminando, não. Não? É um momentinho em que eu falo da produtora, né, a Batuta Filmes, que oferece esse espaço aqui para a gente gravar. Muito legal. O Pod Marvadão, e é uma produtora de primeira, com Sim. toda a estrutura, com equipamento, conhecimento técnico. Então, é o momento em que a gente dá o recado com quem está com a gente. E liguem para Batuta Filmes, entrem em contato para saber o que produz, como produz, preços, para fazer filmes, campanhas, comerciais, lives, tudo que for em matéria de vídeos, a Batuta faz de uma forma muito legal, muito camarada. A estrutura aqui é impressionante. Você quando chegou aqui já falou, puxa, que estrutura, né? Exato. Então eu sempre recomendo, antes de voltarmos ao bate-papo sobre a psicologia da cerveja e outras coisas, você trouxe uma novidade para a gente. Fala para a gente do que se trata. Essa é uma cerveja que o líquido em si não é novidade, mas a grande diferença... Esse é um momento cerveja. E a gente tem a máquina que foi concebida para nós através de um projeto que a gente escreveu, e o governo do estado nos trouxe a máquina de envase de latas. Então a lata é uma embalagem que está ganhando cada vez mais relevância na venda do produto cerveja. E agora nós temos esse equipamento que está disponível para todas as cervejarias da região, da Associação Cerveja Livre, e nós fizemos a primeira Esse acabou de produção. sair. Acabou de sair. A gente trabalhava com garrafas. Garrafa está difícil de você encontrar, está caro, e ainda tem a logística reversa. Você precisa pagar para ter uma logística. Plástico nem pensar, Nem não, pensar. não combina. Combina, a gente tem os Mas pets. parece que não está na cultura, né? O grande... Exato, a gente trabalha para isso, para mostrar para as pessoas que não pode ter uma trava. É um negócio tão democrático que não tem problema nenhum. Abre essa latinha, viu o barulho? Você faz barulhinho aqui. Vamos ver se faz. Não me deixa passar vergonha, hein? Não, daí te corta. Aí, ó. Eita, na claquete. Olha a corzinha dela, quer ver? Bota no copo para gente ver o movimento dela. Olha, é Ó. escura, né? Como que consegue ela ficar escura assim? Então, voltando até pela sua... Olha que coisa mais bonita. A malteação é um processo de germinação do grão. Você pega o grão in natura, que pode ser cevada, trigo, centeio, faz uma maceração, você encharca o grão. Então, imagine aqueles silos enormes. Aqueles silos enormes, existe a maceração que você joga água, 1.000 toneladas ali de grão, deixa ela encharcar, solta essa água, seca e ela vai começar a germinar. Então vai sair uma raizinha. Aquele amido que estava dentro do grão se começa a se transformar em açúcar para que a planta tenha alimento para viver. E depois eles travam esse processo de germinação e levam à torra. Então a primeira torra, que é o malte pilsen, faz o malte ficar amarelinho, que dá a cor na cerveja. Quanto mais tempo e mais temperatura ficar no forno, vai caramelizando esse grão, que vai trazendo as cervejas avermelhadas, e o final da torra, que é o mesmo processo que o café passa, o grão fica torrado, escuro, preto. Essa aqui é extra escura, né? Exato. Dark Side, quer dizer, é uma cerveja Exato. que puxa mais pro frio agora ou não? Não, tem essa mística também que cervejas escuras são cervejas fortes. Essa cerveja é uma cerveja super leve, ela é dry, ela é seca. Seca. E ela tem 4,5% de álcool. Uma cerveja comum tem 4,8%, 5%. Quer dizer, essa marca é novidade da tua empresa? Começou Não, agora? ou Já existia? já existia. É só a embalagem, A né? embalagem que faz a diferença. A tua embalagem normalmente é assim, vai em garrafa? Quais são as embalagens? A gente iniciou vendendo chopp em barril,
para eventos. Então você compra a minha cerveja, eu empresto a chopeira, vai o barril de 10, 20, 30 litros e você consome. Aí veio toda a necessidade de você conseguir ter uma capilaridade, mandar isso para outros lugares, para bares. Aí veio a parte das garrafas, das latas e, mais recentemente, que é a cultura, a gente chama de growler, né? Que é o PET ou cerâmica. Por que existe assim, um certo preconceito? Acho que existe. Essa cerveja é de milho, isso aí é xixi de galinha, né? o milho é bom para tudo, bem dizer. O milho é um alimento. É um cereal maravilhoso. Ele é mais aplicado até do que o trigo, né? Na extensão, até a espiga, até a folha do milho. Países fazem açúcar de milho, né? E o milho entra na feitura do whisky, também. Né? Que é uma coisa. Existe cerveja de boa qualidade feita com milho? Essa que é a minha pergunta, porque existe assim uma certa... O milho não parece ser uma coisa muito... A cerveja brasileira que a gente toma normalmente no bar, aí pede, ela tem milho? É aquilo que eu falei da maltose, né? O grande vilão é que eles usam 45% da fonte da matéria-prima da cerveja com milho. Então, assim, o milho ele ajuda a atenuar a cerveja, deixar a cerveja mais seca. O açúcar ele é totalmente metabolizado pelo fermento. Então, assim, existem inúmeros estilos de cerveja que levam o milho como ingrediente. Agora, o milho ele não pode ser quase um coadjuvante, né? O ator principal da cerveja, porque senão, de novo, volta a ser um fermentado, não é cerveja. Cerveja é fermentado de malte de cevada. Se você tirar isso como o ator principal, ele é uma bebida alcoólica fermentada de outra fonte de açúcar. Eu estava lendo, antes de fazer a entrevista, dei uma lida em algumas coisas para não falar tanta bobagem. Não, tá bem brifada aí. Eu tô Happy Brew Beer. Então eu estive lendo, mas o que é Happy Brew? Happy Alegre Beer. Você já explicou que é a fermentação, prepara a coação, né? Exato. E daí a palavra beer, que é um nome quase que internacional da cerveja, quase que não importa a língua. Eu digo, mas de onde que vem isso? Daí eu fico vivendo que cerveja, as palavras cerveja vem da deusa Ceres, que é a deusa da colheita na Roma Antiga, e muito antes disso, na Mesopotâmia e tal, a história toda, mas estou falando mais da parte romana, né? E lá tem assim, tem a Cervisian Bibere, beba, cerveja para beber. Certo. Daí, desse bibere veio a palavra beer, que é o nome internacional de cerveja. Uma derivação Eu aprendi isso ontem, não sei se é de fato, mas me parece bastante lógico. Sim. E a palavra beer, como você bem disse, internacionalmente é o ícone que descreve o líquido. Sim. Então, se você falar beer em qualquer parte do mundo, todo mundo sabe do que se trata. É interessante, porque já a bebida é cultura, a bebida tem a psicologia da bebida, quer dizer, falando um pouco do vinho. O vinho sempre foi a bebida, né, que é meio sagrada, meio profana, né? Você leva para o lado que você quiser, uma hora é sangue de Jesus, outra hora é usado na cerimônia de Baco, né, nas bacanais, na mitologia grega. Então o vinho, mas tem uma coisa sagrada. Quer dizer, tem até uma expressão no latino que é in vino veritas. Sim. Quer dizer, no vinho a verdade. Quer dizer, quando você bebe, você entra numa... se torna mais falante, mais... Aliás... Você é você. E a cerveja também tem essa propriedade. É o álcool. O álcool, mas é o que está em torno dele, quer dizer, o cultivo. Quer dizer, os romanos bebiam vinho, mas bebiam também a cerveja, como bebida nas festas ou nas grandes vitórias militares e tal. O álcool ele desinibe, né? Você acaba tirando barreiras, as pessoas mais fechadas acabam tendo... Mas toda essa mística e é real, é porque essas bebidas são alimentos, e alimento é sagrado. A gente não pode... Se ensina para a criança, não brinque com comida. Não, por quê? Porque você não pode desdenhar de uma coisa que é tão necessária para o desenvolvimento humano. Né? Então, aí que eu estava vendo que deveria existir também Vino Veritas em cerveja. Veritas. A verdade da cerveja. Curiosidade, momento cultural.
bebida sempre teve uma mística, né, envolvida. O Humphrey Bogart, que é um ator famoso, né, da velha guarda, já morto e tal, mas tinha uma frase assim, que a humanidade está 2 doses abaixo do normal. Ou seja, depois de 2 doses de uísque, no caso, nossa, a pessoa entra em estado zen, né? Pleno. Na cerveja também acontece isso? Com certeza, com certeza. Tem uma frase também, momento cultural, e é nossa cultura. Eu nunca fiz amigo bebendo leite. Sempre tem uma... Você tá triste, você toma uma cerveja. Você tá feliz, você toma uma cerveja. Você tá preocupado, você toma uma cerveja. A cerveja se torna um amigo, um companheiro de todas as horas. Aliás, ao lado de uma garrafa de cerveja sempre tem um gênio, né? Sim. E é um produto assim... Olha o tempo que nós já estamos conversando aqui. Esse assunto e daria muito mais. Muito mais. Porque... A palavra cerveja é falada, criança fala. Seria a bebida mais consumida no mundo? Eu acredito que sim. Você tem sim. alguma informação acredito sobre isso? Acredito que sim. E a cerveja salvou a humanidade. Porque lá atrás, beber água não era ação. Porque você estava tomando água e podia conter algum tipo de micro-organismo. Cerveja é uma água preparada. Você fermenta, você ferve. Se você tomar cerveja, você não vai morrer. Pasteurizada. Exato. E se você tomar água, dependendo da fonte da água, ela pode te matar. Então, ela salvou literalmente a humanidade. Então, se o Humphrey Bogart falou que a humanidade está 2 doses abaixo do normal, vou falar que nós estamos 2 latinhas abaixo do normal, ou 3, né? 2 ou 3. Quer dizer, depois que você toma uma cervejinha, você tem afeto até pelo seu desafeto. Exato. A maioria. Que alguns ficam valentes, mas a maioria fica zen, fica que é bonito. Estado. Por isso que eu sempre falo que quando eu tomo uma cervejinha é a hora do meu yoga líquido. É isso. Meu yoga líquido. Eu fico no estado de pacificação, de paz. Quer dizer, você acalma as suas coisas. Então, a bebida como ritual... ela é importante. Muito importante. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ela ajuda, porque, como você disse, eu fico amigo até do meu inimigo. Então você vai, releva, deixa pra lá. Você acaba deixando de ser sisudo, né? Você acaba, tá bom, vai. Tá também tem uma coisa, porque quando você bebe, você destrava a língua, né? A maioria, né? Fala inglês, fala outras línguas. Aliás, nenhuma verdade resiste a uma bebedeira numa mesa de bar, né? É verdade, isso é fato. Depois de algumas brejas na cabeça, você conta tudo da tua família, do teu relacionamento amoroso. Tudo que não é para contar, você conta. Quem você tá paquerando, com quem que você tá, quem não tá. Então, isso aí. Não existe segredo que resista a uma noitada de cerveja. O que prova que... Só para terminarmos a nossa conversa, isso aqui não tem fim. Certo. Tudo que estou falando faz parte da psicologia das bebidas. Eu sempre gostei disso. O cara que bebe conhaque é um cara solitário, noctívago, um cara meio amargurado. Introvertido. É um clichê, né? O cara que bebe uísque, happy hour, vai lá. O Sabugo, conheceu o Sabugo da Praia do Sabugo, ele falava assim, meu amigo, Marvadão, eu nunca vi nenhum amigo meu morrer por beber cerveja. Pode engordar um pouquinho e tal. Mas gente que toma destilado, eu já vi um monte. Isso álcool, é verdade? É verdade. A graduação do álcool nessas bebidas destiladas... O que acontece? Você faz um fermento, faz uma cerveja, destilar é você ferver e depois condensar. Então você extrai um extrato da cerveja. Então isso dá uma graduação alcoólica maior. Então, o grande vilão da cerveja e de bebidas alcoólicas é o álcool. Então, tudo que você consome com água, se você consumir com uma quantidade absurda, não faz bem. Como sommelier, como cervejeiro, empresário da área, alguém que estudou isso, que gosta, que aprova, desaprova, analisa cervejas, mas que analisa também o bebedor de cerveja. Sim, é importante, porque é para eles que a gente trabalha. Qual é o bebedor? Agora... Qual é o bebedor típico da tua marca e das marcas artesanais em geral? E quais são os tipos de brasileiros a partir do ponto de vista da cerveja que toma e como toma a cerveja? Você tem alguma tipificação de alguns perfis de consumidores? Sim, na verdade... Porque isso é uma curiosidade. Não, e é bem legal a sua pergunta, porque nós somos um país tropical e temos o carnaval, é aquela coisa. Então eu tomo cerveja para ficar feliz, né? E curtir e refrescar. Então tem muito disso, do praia, de campo. Então o brasileiro, culturalmente, toma cerveja para ser o happy hour, o momento de
tranquilidade e para refrescar. Então, cervejas que a gente tem uma palavra que é drinkabilidade. Cervejas que são mais fáceis de beber, está mais ligado ao consumidor brasileiro, justamente por causa do clima, por causa do país que a gente vive. Então, quanto mais refrescante for a cerveja, mais vai entrar no gosto vamos dizer assim, da maioria dos bebedores de cerveja. Porque tem o cara que bebe o que tiver na frente, né? Bebe cerveja, não importa, né, o quanto bebe. E tem o cara que é seletivo, o cara vai beber tal cerveja em tal ambiente, com tal, para bater papo, quer dizer, quem bebe vinho um pouco mais privé, quem bebe cerveja um pouco mais solto, alegre, espaço maior. Essa é uma analogia legal em relação à comida. Você come todos os dias. Agora, se você puder comer coisas mais gostosas todos os dias, mesmo que ela seja cara, você prefere. Então, eu quero comer picanha, eu quero comer comida japonesa, coisa que ao meu palato me agrada mais. Mas ela é um pouco mais cara. Então, cerveja é a mesma coisa. Se você tem cerveja, eu vou consumir. Agora, se eu puder consumir algo que esteja mais dentro do que eu gosto, de uma qualidade maior, de uma satisfação maior, eu vou preferir. Para encerrar mesmo, tudo é motivo para você tomar uma cerveja, né? Sim. Se não tiver, você inventa alguns. Exato. Eu li alguma coisa que a cerveja, além de tudo, tal, de ser alimento, tal, é bom para a saúde. Ela combate algumas coisas. Uhum. Isso é verdade? Tem alguma coisa que a cerveja realmente funciona como... Sim. Faz bem para o corpo? Faz bem para o corpo porque ela é uma fonte de energia, tem carboidrato, tem caloria, e o álcool, tomado numa proporção controlada, ajuda na parte do cardíaca, no coração, na circulação do sangue, a não ter tromboses e tal. Obviamente que se você beber demais, isso vai trazer outros prejuízos, mas para isso ela ajuda bastante. Eu li que evita AVC, que evita problemas cardíacos, como você falou. Exato. Não deixa sedimentar as gordurinhas ali. Inclusive, ele evita a formação de cálculo renal. Sim. Pedras no organismo, a pedreira, que todo mundo tem uma pedreira interna. Eu não sei se é verdade, não, mas eu posso dar um depoimento. Eu tinha crises de renais, tinha que expelir para formar uma pedrinha. Fora. Isso faz uns 15 anos que eu não tenho mais. Coincidência ou não, foi o período em que eu passei a beber mais cerveja. Que eu tinha pedrinhas localizadas no rim. Da última ressonância que eu fiz, sumiram. Eu não sou... Por que será que seria? Não sei se é por causa da cerveja. Provavelmente. Mas é um bom motivo para continuar tomando. Acredite nisso e continue bebendo que está tudo certo. Esse papo aqui vai longe e nós viemos aqui para beber sabedoria. Obrigado pelo convite. Beber com uma conversa boa. E agradeço pela tua presença, pelos teus esclarecimentos. Sucesso no segmento que você lidera, de certa maneira, né? E tem influência. Você recomenda para as pessoas montarem na sua casa uma fabriqueta, mesmo as que é artesanal de cerveja? Com é muito certeza. caro isso? Não é caro, existem já hoje, inclusive uma das empresas que é da associação é o Sétimo Copo, que vende insumos para fazer cerveja caseira. Então é um hobby, e um hobby muito gostoso. É a mesma coisa que o cara começar a querer fazer pizza, churrasco. A cerveja demanda um pouco mais de trabalho e de conhecimento, mas é um alimento e é saudável, né? E é saudável e é um passatempo, um negócio que é muito prazeroso. Quando você consegue abrir uma latinha de um produto que você fez, dá aquela... Para ser meus amigos. Poxa, fui eu que fiz. E o cara gostou ainda, né? Isso puxa amigos, né? Tem assunto, é o que nós estamos fazendo aqui. Então. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Celso. Sucesso. Valeu. Nós estamos encerrando mais um Pod Marvadão. Toda terça-feira às 19 horas, o Pod Marvadão é colocado no ar nos canais do Marvadão. Então, em pé.